Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta noite, celebrando a Deus pela inauguração deste novo templo no alto do céu e especialmente celebrando a Deus pelo esforço missionário do meu irmão Geraldo, com quem eu já caminho há alguns anos e com quem eu até fui à África anos atrás, e tenho me alegrado muito por ver todo o esforço dele e o desejo dele, a maneira dele também de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e desejado entre todos os povos da terra. Esta é a nossa missão. E Deus tem ajudado o nosso irmão a cumpri-la cabalmente. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los ao texto sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero falar sobre o crescimento da igreja. Pois é o que temos diante de nós, o crescimento, a expansão da Igreja de Cristo aqui mesmo em nossa cidade, e é o que encontramos também nesse texto. Depois de nos relatar várias conversões maravilhosas, começando pelos 3.000 do dia de Pentecostes, depois nos falando dos samaritanos, também de Saulo de Tarso, Cornélio, centurião romano, e no último capítulo, capítulo de número 11, nos falar também da conversão heterogênea da multidão de Antioquia. Lucas, o historiador da igreja, está pronto para nos apresentar o grande salto de crescimento do povo de Deus, através do que chamamos de as viagens missionárias de Paulo. Antes, porém, ele precisa registrar mais um revés. Falo da morte de Tiago e da prisão de Pedro, ambos apóstolos e líderes da igreja do Senhor Jesus em Jerusalém. Os homens seriam capazes mesmo de impedir o avanço do Evangelho? Claro que não, irmãos. Apesar das dificuldades, a igreja de Deus crescerá, alcançando os confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. E é o que temos diante de nós neste texto. A igreja de Cristo crescerá, mas no processo ela terá de enfrentar, ela será obrigada a sofrer, ora mais, ora menos, com o poder do mundo. É o que encontramos nos primeiros versos do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo a leitura do texto. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago, escreve um comentarista, é o primeiro mártir do colégio apostólico. Seu irmão João muito provavelmente será o último a morrer. Mas com este episódio em Atos 12, cumprem-se as palavras de Jesus aos dois, que certa vez disse: vocês também terão de beber do meu cálice. Vocês também serão batizados
com o meu sofrimento. Mas o que estava por trás da espada de Herodes, irmãos? O que o movimentou? O que o levou a perseguir outra vez a igreja de Cristo? Não me parece ter sido apenas a manutenção ou preservação da paz. Como acertadamente comentou João Calvino, o grande reformador, Herodes nem perseguiu a igreja por zelo à lei de Moisés, nem a perseguiu por ódio ao evangelho. Ele o fez por interesse político. É o que Lucas nos conta no verso de número 3 deste texto. O autor sagrado registra: vendo que isso agradava aos judeus, seu partido político, ou seus eleitores, Herodes prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E porque temia que Pedro escapasse, como já havia acontecido antes, o rei Herodes não apenas o prendeu, não somente o lançou ao cárcere. O verso 4 nos diz que ele entregou para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Foi apenas por medo, Renan? Não, era estratégia política. Pois Lucas nos diz ao final do verso 4 que ele pretendia submeter Pedro a julgamento público, e isto depois da Páscoa. Ou seja, de novo, querendo agradar aos judeus, Herodes estava para matar Pedro, fazendo um espetáculo público diante das pessoas. Eis o poder do mundo, irmãos. O rei não estava tão interessado na justiça, tanto quanto no prestígio dos homens. Não é assim que por vezes eu e você vivemos, dominados por poderes mundanos? A propósito, o que move você? O que preenche o seu coração? O que o domina de verdade? É o apetite sexual insaciável? É o desejo desmedido pelo topo de sua carreira? Ou é apenas a vontade louca de ser reconhecido, reconhecida pelas pessoas com quem trabalha? Seja o que for, meu irmão, tenha cuidado com o poder do mundo, pois ele pode levá-lo a aprender, maltratar e até matar as pessoas erradas. Se posso aconselhá-lo biblicamente nesta noite, contenha o avanço do mundo no seu coração, ou então mais cedo ou mais tarde ele vai acabar matando você. Para tanto, você precisa ser radical, quem sabe atendendo à mensagem de Jesus, cortando um olho, cortando uma mão, cortando um pé, cortando qualquer possibilidade que abra caminho para o pecado. Voltando-se dos poderes do mundo para o poder de Deus. De acordo com Paulo aos Romanos, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. E segundo o mesmo apóstolo, escrevendo aos Coríntios, Cristo é o poder de Deus para nós.
Volte-se dos poderes frágeis do mundo para o poder de Deus revelado em Cristo e tenha nele toda a satisfação, todo o reconhecimento, toda a glória de que precisa de verdade. E se você é quem está preso, ou se é você quem sofre com os poderes ou poderosos deste mundo, como Pedro, lembre-se que Jesus nos avisou que seria exatamente assim. Ele não falou apenas a Tiago ou João, irmãos. Ele estava falando a todos nós, quando disse: no mundo vocês terão aflições. Embora Paulo estivesse escrevendo a Timóteo, ele se referia a você e a mim, quando registrou: todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo será perseguido. Não é novidade, cristão. Ser em alguma medida perseguido por Cristo é a regra. É o que vai acontecer inevitavelmente em uma família não cristã, em uma escola não cristã, em um mundo não cristão. Nós iremos ser perseguidos. Eu e você seremos perseguidos. Agora, tenhamos bom ânimo. Pois há algo melhor que nos espera na glória do Pai, irmãos. E a morte de Tiago nos faz lembrar disso. Como disse o autor aos Hebreus, nós não temos aqui cidade permanente, nós vivemos à espera daquela que há de vir. O sofrimento nas mãos de Deus é um professor, irmãos. Pouco a pouco Ele tira os nossos olhos deste mundo e Ele os fita na glória do Pai. Até lá, confiemos no Senhor, creiamos na liderança do nosso Deus. Não é o que fazemos quando coisas trágicas nos acontecem. Comumente, nós questionamos Deus, como muito provavelmente fizeram os cristãos de Jerusalém. Por que Tiago? Tiago foi chamado por Cristo, treinado e enviado por Ele. Por que levá-lo agora, um homem tão jovem, tão cheio de vigor, com tanta vida? Irmãos, algumas coisas aparentemente não fazem sentido mesmo. Eu sei. Mas eu não posso paralisar diante das perguntas que querem perturbar o meu coração quando eu tenho a Deus. Mesmo não compreendendo tudo o que Ele escolhe fazer, eu sei, irmãos, que Ele é bom, perfeito e jamais erra com os seus. Logo, antes de se permitir desesperar pelos acontecimentos da vida, leve a mão à boca e cale-se diante dele. Fale menos e aproveite para ouvi-lo mais. Foi o próprio Jesus quem nos prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Neste caminho de crescimento, a igreja terá de sofrer, terá de enfrentar o poder do mundo, mas que ela jamais se esqueça de outro poder com o qual pode contar,
Qual é, irmãos? À luz desse texto, a igreja sempre conta com o poder da oração. É a arma da igreja. Como se estivesse posicionando dois exércitos para a guerra. Lucas escreve no verso de número 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. De um lado você tem o poder do mundo, a prisão de Herodes e os seus soldados. Do outro você tem o poder da igreja, a oração que ela fazia. Como coloca alguém, esta é a única arma daqueles que não têm poder neste mundo. Mas será que Deus atende mesmo às nossas orações, irmãos? Será que Ele está ouvindo você? Bem, enquanto a igreja orava na casa de um jovem chamado João Marcos, o verso de número 7 nos diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela de Pedro. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Verso 7 ainda: levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. O primeiro portão eletrônico da história, irmãos, estava aqui. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Este verso 11, irmãos, provavelmente é o mais importante de todo o capítulo, pois ele nos coloca diante do real poder da igreja. Embora Pedro estivesse bem guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, Deus enviou apenas um anjo para libertar o seu servo. Depois de livre, Pedro foi à igreja, à reunião de oração que estava acontecendo. E no verso 13, Lucas nos diz que ele bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Notem isso. De tanta emoção, ela deixou o apóstolo do lado de fora. E para nossa surpresa, a igreja que estava orando pela libertação de Pedro, quando viu ou ouviu que ele estava à porta, respondeu no verso 15 aquela jovem: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Não é engraçado? A igreja que orava por Pedro, quando ficou sabendo que ele estava à porta, não acreditou. Ele ficou do lado de fora batendo a porta, diz o verso 16. E quando a abriram e o viram, ficaram perplexos, como que não acreditando naquilo. Por que tamanha surpresa? Não estavam os nossos irmãos orando a Deus exatamente por isso? E não tinha Deus livrado Pedro antes de uma prisão semelhante? Como reagiram os soldados que guardavam Pedro? O verso 18 nos diz que de manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados. Herodes, por sua vez, quando descobriu, irmãos,
fez uma investigação entre os guardas, verso de número 19, e ordenou que eles fossem executados. Não é assim que nós também reagimos diante de algumas más notícias durante o dia? Às vezes nos entregamos ao desespero como os soldados, e em outros momentos, infelizmente, explodimos como o rei Herodes. Mas há algum caminho alternativo, irmãos? Claro que há. A oração. Quem ora, como Pedro, é capaz de dormir em meio às piores tempestades da vida. Não é estranho? Pedro viu o seu colega de ministério morrer na noite anterior. Ele está preso e sabe que é o próximo. Em vez de implorar aos soldados por libertação, ou de passar a noite chorando, o apóstolo simplesmente dormia. Por quê, irmãos? Anos mais tarde, o mesmo Pedro escreveria: lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse é o retrato da sua vida, meu irmão. Deus tem cuidado de você, tem estado ao seu lado em todas as dificuldades da sua vida. Então, por que se desesperar diante do mais novo problema? Em vez de preocupação, lance-se à oração, meu irmão, crendo que Deus cuidará de você agora, exatamente como fez ontem. Quem ora como a igreja de Jerusalém sabe que nunca está sozinho na vida. Sim, Pedro estava dormindo o sono dos justos, mas a igreja estava em vigília, orando intensamente a Deus, pois ela sabia que não estava sozinha. Você também sabe? Claro que sabe, mas se esquece. Todos nós nos esquecemos da presença de Deus. Por isso temos textos assim, irmãos. Por isso precisamos ser lembrados. É o que Deus faz através deste texto, e é o que Deus faz também através de Gênesis 28, quando o autor sagrado nos fala da fuga de Jacó, correndo e morrendo de medo de seu irmão Esaú. Vocês se lembram? Ele parou em algum lugar deserto e, sentindo-se totalmente sozinho, pegou no sono. E ele teve um sonho. Ele viu uma escada através da qual anjos do Senhor subiam e desciam. Você crê na existência dos anjos de Deus? Embora você não consiga vê-los, o autor de Hebreus garante: anjos são ministros enviados por Deus para servir a sua igreja. Por causa de Cristo, irmãos, que disse ser Ele mesmo a escada, há uma conexão direta entre os céus e a sua casa, entre o céu e o quarto do hospital de um cristão, entre o céu e esta igreja agora mesmo. Nós nunca estamos sozinhos. Mas veja isso também: como esta igreja, bons cristãos podem falhar na oração, podem duvidar de Deus,
podem não acreditar nele. A igreja estava orando por Pedro, mas não acreditou quando ele apareceu. Por vezes é o que acontece conosco. Oramos pela salvação de um familiar, quando ele é alcançado nós não acreditamos. Oramos por uma porta de emprego, quando ela se abre nós temos medo de entrar. Somos assim, irmãos. Esse texto está aqui para nos ajudar. Por um lado, ele está nos dizendo: os melhores cristãos falham, duvidam nas orações. Por outro, o mesmo texto está nos falando sobre o nosso Deus, que jamais falha e que responde às nossas orações até mesmo quando nós duvidamos. Creia que o seu Deus está ouvindo a sua oração. Esta igreja em crescimento sofre com o poder do mundo, tem algum poder através da oração, mas ela depende mesmo, irmãos, é do poder de Deus. E é o que nós encontramos ao final deste texto. Depois do episódio de Pedro, Lucas nos diz no verso de número 19, que Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Foi por isso que ele foi até lá. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. E tendo conseguido o apoio de Blasto, muito provavelmente, diz um comentarista, através de propina, um homem de confiança do rei, eles pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. O rei, porém, não ficou satisfeito. Herodes não queria apenas dinheiro ou um pedido de desculpas, irmãos. O que Herodes queria mesmo era a adoração. Por isso, verso de número 21, no dia marcado, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E as pessoas começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. E visto que Herodes não glorificou a Deus, irmãos, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Muitas pessoas podem ter interpretado o ocorrido como uma morte súbita. Pessoas ainda hoje morrem assim, do nada. Não é desta forma que Lucas interpreta o mesmo episódio. Para o autor, que estava sob a inspiração do Espírito, não foi uma fatalidade, irmãos. Foi ação divina. Deus julgou aquele rei imediatamente e o matou. Talvez usando o mesmo anjo que libertara Pedro da prisão. E como andava a igreja de Pedro? Bem, é em admirável contraste com a morte deste rei poderoso que Lucas nos diz no verso de número 24: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O autor sagrado começou este capítulo, irmãos, com a morte de Herodes, a libertação, a prisão de Pedro. Perdão, queridos. O autor sagrado começou este capítulo com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfando. Mas ele termina o mesmo capítulo com a morte do rei poderoso, com a libertação de Pedro e com a palavra de Deus crescendo. Deus pode permitir que os poderosos desta terra façam alguma oposição à igreja, mas no final
eles não vencem. A igreja do Senhor triunfará, pois ela tem um Salvador vitorioso. Você crê nisso? A igreja de Cristo aqui crescia, irmãos. E segundo o relato de Lucas, este crescimento estava intimamente ligado ao crescimento da palavra. Um comentarista reformado chega a dizer o seguinte: as pessoas estavam tão identificadas com a palavra, que para Lucas o crescimento da igreja era o crescimento da palavra nos cristãos. Esses homens e mulheres, nossos irmãos do passado, liam a palavra, cantavam a palavra, pregavam a palavra e viviam à luz da palavra. É assim que você tem vivido como um cristão? Essa igreja vai crescer se cristãos crescerem na palavra. Apesar da oposição, irmãos, e das dificuldades, a igreja de Cristo crescerá, para a glória de Deus, salvação dos pecadores, até que todos os eleitos do Senhor estejam reunidos, até que Ele volte para julgar o mundo com justiça e equidade. A propósito, você estará preparado para aquele grande dia? Estaria preparado se fosse hoje? Herodes não estava. Não estava, irmãos, porque ele mesmo se via como uma espécie de Deus. Ele exigia a adoração de seus súditos. Ele queria ser como Deus. Não foi este o pecado dos nossos pais no jardim do Éden? Não queriam eles ser como Deus? Não é este, porventura, o seu grande problema? Autoadoração. A autoadoração não vai apenas matar as pessoas à sua volta. Ela vai acabar matando você, como fez com Herodes. Por mais que os homens e mulheres dos nossos dias detestem a ideia, Cristo vai voltar, irmãos. E Deus vai julgar e condenar pecadores ao inferno, lugar e estado de sofrimento eterno. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, o melhor plano de saúde da cidade, mas você não tem como saber se será hoje ou daqui a 30 anos. Você também pode morrer subitamente amanhã. Eu também posso partir já já, voltando para casa. E se esta é a realidade frágil das nossas vidas, a coisa mais importante não é necessariamente a eleição de um presidente. A coisa mais importante da vida é escapar do juízo certo de Deus que está por vir. Como fazê-lo? Você não tem como. Nós não podemos escapar. Com as nossas próprias forças, religiões, esforços, obras, não temos como reparar o que fizemos. Se estivermos sozinhos diante do trono de Deus, seremos julgados e condenados eternamente. A nossa única saída, irmãos, é o próprio Deus. Pois Ele não é apenas justo, santo e perfeito, Ele é bom, maravilhoso e gracioso. Embora tenha de nos julgar, Ele nos enviou o seu único Filho para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Na cruz, Cristo bebeu o seu inferno e o meu também, a fim de nos dar o céu que era dele, somente dele por direito. Sendo assim, se você é um pecador como eu sou,
Mas se diferentemente de mim você não tem certeza de sua salvação, aceite a palavra do salmista, que há muito nos disse: beijem o Filho de Deus, pois muito rapidamente acende-se a sua ira. Mas bem-aventurado aqueles que se refugiam nele. Refugie-se em Cristo e tenha nele a segurança da sua salvação. Fazê-lo, contudo, não vai garantir uma viagem tranquila, irmãos. Nós ainda correremos perigos, ainda teremos de trilhar a mesma estrada dos profetas do AT, dos apóstolos do NT, do próprio Salvador, a estrada do sofrimento. Mas tenhamos bom ânimo. Essa estrada que atravessa o sofrimento não termina em uma sepultura. Ela alcança a glória de Deus nas alturas. Até lá, como povo de Deus, como igreja de Cristo, lembremos-nos, ela, a noiva, vai crescer, apesar das dificuldades, apesar das oposições, mas por causa dele e para a glória dele. Que Deus os abençoe e abençoe esta igreja que nasce para dar ou propagar a vida do Evangelho neste bairro. Muito obrigado, irmão Geraldo, por esta oportunidade, e irmãos queridos, por me ouvirem falar nesta noite. Que Deus os abençoe.